Solicito que o vereador primeiro secretário, hoje Pedro Paulo Xavier, faça a leitura da ata da sessão anterior, sessão extraordinária 5/2014. Ata da sessão extraordinária 5 de 2014. Aos 15 dias do mês de abril do ano de 2014, às 20 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Cantagalo, reuniram-se os vereadores para a 5ª sessão extraordinária do ano de 2014, convocada pelo presidente do Legislativo Municipal, senhor Estevão Damiani Júnior. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente convocou a secretário Valmor Carneiro de Oliveira Júnior para fazer a chamada nominal, constatando a presença de todos os vereadores. Em seguida, o presidente abriu a sessão, não havendo matéria de primeira discussão, nem matéria de segunda discussão, leitura e votação do projeto de lei 9 de 2014 do Executivo Municipal, lido e aprovado por unanimidade, sendo que o mesmo está em regime de urgência. Não havendo matéria de terceira discussão, nada mais a deliberar, o presidente encerrou os trabalhos, encerrando assim a presente sessão. Coloca a aprovação a ata da sessão extraordinária 5/2014. Quem for favorável permanece como está, quem for contrário se manifesta. Fica aprovada a ata da sessão extraordinária 5/2014. Solicito ao vereador Osmar Stein que faça a leitura de um salmo. Salmo 142. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quanto o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Solicito ao secretário que faça a leitura da pauta da sessão ordinária 8/2014. Pauta da sessão ordinária 8 de 2014. Matéria de ordem do dia do expediente. Leitura das indicações 58, 59, 60, 61, 62 e 63 de 2014 da autoria do Poder Legislativo Municipal. E leitura dos requerimentos 4 e 10 de 2014 da autoria do Poder Legislativo Municipal. Palavra protocolada do senhor Pedro Clarizundo Borelli, presidente do PSDB. Assunto: informar que não faz parte da administração municipal. Solicito a todos os vereadores a quebra do protocolo e convido o vereador Valmir Silveira e Neuza Gnenojinski, que acompanha Pedro Borelli até a tribuna improvisada da plenária. Então, como todos conhecem, o senhor Pedro Borelli, ex-prefeito de Cantagalo, ex-presidente dessa Casa de Leis, onde protocolou ofício solicitando a palavra para a situação do PSDB, situação política no município do Cantagalo. Com a palavra, o senhor Pedro Borelli. Eu quero cumprimentar o presidente dessa casa, Júnior Damiani, cumprimento todos os vereadores e vereadoras. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui na tribuna da Câmara de Vereadores. Pois todo cidadão cantagalense, quando se sente com vontade de expor algumas coisas para a sociedade, deve vir até a tribuna da Câmara. Agradeço ao presidente pela compreensão de aceitar que eu viesse até essa Casa de Leis. Pois foi 2 vezes vereador, legislador do município e também prefeito. E todo legislador
ele, quando é candidato, ele sempre fala que é defensor da sociedade e que o dever do vereador é fiscalizar a sociedade. Fui vereador fazendo esse papel. E também fui prefeito 2 mandatos, fiscalizado pelos vereadores, que o qual eu agradeço a todos aqueles vereadores que foram eleitos no pleito de 2004, que exerceram o cargo de 2005 a 2008, cumprindo com o seu papel, fiscalizando, criando CPI, vendo se a administração estava correta ou não. Parabéns também aos vereadores que foram eleitos no pleito de 2008, que fizeram o seu trabalho de legislador e legisladora no ano de 2009 a 2012. Em nenhum momento, eu como prefeito municipal, primeiro, respeitando o que é o cargo do vereador, é fiscalizar. Assim é no Estado, assim é na União. Lá em Brasília, os deputados federais, no Estado, os deputados estaduais. Isso é bom para a sociedade, é muito bom. E no pleito de 2012, nós participamos de uma eleição, e assim como outros que virão, assim como outros que já passaram, sempre no pleito eleitoral se busca aqueles que são candidatos ter aliados políticos de outros partidos. Assim que o opositor, na época, tinha 5 partidos aliados, e nós fizemos uma frente com 11 partidos, aonde o PSDB e o PTB, que vinham já de 2 administrações públicas, com uma grande parceria administrativa, nós participamos da eleição. Primeiro, nós tínhamos um vice convidado para ser o candidato a vice-prefeito. Fomos para a convenção, e na convenção, os 9 membros, os 7 membros do PSDB votaram escolhendo para que fosse o Wilson Rocha Ripa o vice-prefeito desse município. Teve a oportunidade de ser eleito. Assim como ganhou, poderia perder. Então, Wilson Rocha Ripa, do PSDB. Eu, como presidente do partido, de lá para cá, acompanhando as ações do prefeito municipal. E vejo lá em Brasília, a presidente Dilma, com seus aliados políticos, Michel Temer, do PMDB, vice-presidente da nação, aonde que existe algum ministério junto ao PMDB. E sim, participando do PMDB da administração da presidente Dilma, mas com todo respeito e com condições para que o PMDB possa desenvolver um grande trabalho lá em Brasília, e diferente do nosso município. Por isso eu levo aos vereadores, à sociedade cantagalense, que na nossa política parece que tomou de rumo, mudou o rumo, e nós, alguém tem que se impor. Se alguém não se impor, como ficará a nossa sociedade no futuro? Nessa administração, nas administração vindoura, como vão ficar? Se cada gestor fazer aquilo que quer, fica impossível de atender bem a sociedade. Logo no começo da administração, alguns PSDBistas foram convidados a participar da administração, mas nunca feito uma reunião com a minha pessoa, com os membros da provisória do PSDB. Primeiro, desrespeitando o PSDB. Segundo, colocando pessoas trabalhar, fazendo parte da administração. Logo após alguns dias, pedindo para sair do PSDB. Tirando do partido, o qual fez parte da campanha. Alguns tiveram secretário que participou da secretaria da Agricultura, o qual eu cito, e saiu, foi tirado de secretário sem participação do PSDB. Até hoje nós não soubemos por que o secretário da Agricultura saiu da administração. Ninguém sabe. Só que já se passaram 8 meses, José Belclair.
Se passou 8 meses e não tem um secretário ainda. E ninguém sabe o motivo que o José Declaré saiu. Então, eu acho que tem que ter respeito com os partidos, com as pessoas. Se a pessoa, todo cidadão, todas as pessoas desse município são capazes de trabalhar com o município, desde que tenha condições de trabalhar. Porque se não tiver condições, jamais alguém desenvolverá um grande trabalho. Então, talvez que o motivo que alguns que foi trabalhar não teve condição e foram tirados da administração. E vejo, há poucos dias atrás, tivemos um pedido nessa Casa de Lei, o qual eu estava presente, para fazer uma investigação. No primeiro momento, eu também acompanhei um pouco, gosto de acompanhar a política, sou político e me sinto bem de ser político. O senhor presidente não colocou, até mesmo pelo regimento interno que o ampara, que não podia aceitar a denúncia. No segundo momento, veio a denúncia novamente. Aí foi colocado em votação. Eu, como presidente do partido PSDB, tenho um vereador que é do PSDB. A minha recomendação, como PSDBista, seria que votasse para criar a comissão. Por quê? É bem da sociedade, é bem da população. Se eu tive 2 CPI, se eu tive grandes investigações, isso foi bom administrativamente. Quem ganha é a sociedade, é o povo que ganha. Não é o político, não. Que o político, quanto mais fiscalizado ele estiver, melhor ele trabalha. Se ele não tiver fiscalizado, quem sofre é a comunidade, é o povo, não é o político, não. O futuro será muito ruim para o futuro da nossa população. No momento, foi rejeitado. Cada vereador sabe o que faz. Fui vereador e sei disso. O vereador, ele tem no regimento interno um potencial muito grande. As ideias devem fazer aquilo que pensa. Mas eu, como presidente do partido, acho que o PSDBista deveria votar para a criação da comissão. Como não aconteceu isso, eu me senti com a vontade de vir aqui nessa Casa de Leis e dizer para a sociedade que a minha recomendação é que criasse a comissão para a investigação. Eu vejo alguns momentos, alguma comissão que tem permanente nessa Casa de Leis, que é oficial do prefeito municipal, ele não comparece. Isso é ruim. É ruim. Porque vai acostumando, quando vê, faz o que quer. E daí onde é que vai ficar a sociedade? Isso é ruim para a sociedade. Nós temos que viver num município de democracia, assim como em Brasília, assim como no Estado, onde nossos professores estão fazendo uma parada no Estado, reivindicando seu salário. É um dever, é um direito. Assim como o nosso município. É um dever de cada um cobrar. Na época, 8 anos de administração, a nossa Rádio Cantagalo era a maior entrevistadora das pessoas, essa Câmara de Vereadores. Todos os atos da Câmara de Vereadores passava na Rádio Cantagalo. Se o presidente tiver um ato. E lá a sociedade ficava sabendo a transmissão da Câmara de Vereadores, o que aqui era discutido. É bom a sociedade ficar informada. Quem não quer estar informado, senão você sabe o que acontece. Não é todos que têm condições de vir na Câmara de Vereadores numa sessão. Então, além das reuniões transmitidas, os vereadores iam durante a semana na Rádio Cantagalo e falavam. Se falava do buraco da rua, se falava de um lixo, se falava de uma iluminação pública, se falava de um ônibus com o pneu estourado, alguma coisa era falada e isso foi bom para a sociedade, segurança para o povo. E hoje eu não vejo isso. A minha preocupação, talvez
que algum não venha me entender. A minha preocupação, se deixarmos como está, cada vez ficará pior. E aí, o administrador se acha com o direito de fazer o que quer. Não venho aqui para cobrar o prefeito nem para falar mal, mas um dever, como um PSDBista, presidente do partido e um cidadão cantagalense, que aqui moro há 24 anos e me sinto bem. É tão bom morar nessa cidade. E acho sim que tem condições de todos nós viver bem, mas temos que também preparar o nosso futuro, para que amanhã depois, talvez nós não tenha segurança, talvez que nós saia na rua e alguém nos ataque, talvez que nós não tenha quem cobrar. Hoje não tenha quem cobrar. Se apanhar uma vez, se procurar alguém para pedir, que apanha de novo. Então nós temos sim, me sinto com essa oportunidade de vir aqui e dizer que o PSDB não faz parte dessa administração. Embora tendo o Wilson Rocha Riba, que é o vice escolhido pela comunidade, e vocês sabem, o vice-prefeito, ele só é usado quando o prefeito precisa de sair 15 dias, às vezes uma renúncia de cargo, às vezes o prefeito pode pedir um afastamento para tratar dos seus interesses públicos, o vice assume. Então, mas eu sempre digo, não pode se compartilhar quando a política não está bem para a sociedade. O vereador não deve compartilhar, eu estou falando pelo vereador do PSDB, o qual eu digo que deveria ter uma outra decisão. Nós temos sim que se manifestar, com todo o respeito, senhor presidente, pela sua pessoa, pelos vereadores, pela vereadora que aqui estão, e também pelo prefeito municipal. Não venho falar mal de ninguém, porque quem observa a administração pública é a sociedade. E o povo, quando está feliz, ele fica feliz e poderá dar uma oportunidade para o gestor, poderá dar uma oportunidade para o vereador, mas se não está feliz, talvez que fica quieto, talvez que aquele sentimento bata no fundo do coração, espere o momento certo para dizer o não. Então eu quero dizer a todos vocês que o PSDB não faz parte da administração do atual prefeito. É isso que eu queria dizer, senhores vereadores, visitante, sociedade cantagalense. Precisamos de um município de democracia, assim como rege a nossa Constituição, assim como rege o nosso regimento interno e a nossa lei orgânica. Que um possa entender o outro, mas que todos tenham voz. Porque quantas vezes eu protocolei pedido de direito da resposta na Rádio Cantagalo, lá não pude ir, porque a Rádio Cantagalo está sendo um palco para os companheiros administrativos do prefeito. Se for companheiro, tem um palco na Rádio Cantagalo. Se não for, não pode ir na Rádio Cantagalo. Então nós temos que mudar esse sistema. Nós temos que fazer com o nosso administrador entenda que o município é de todos. Muito obrigado. Deixa eu falar para os vereadores que querem fazer algum comentário. Com a palavra, senhor presidente. A palavra da vereadora Maria Lúcia Monção. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos companheiros. A companheira Neuza. Boa tarde ao seu Pedro. Boa tarde às companheiras e companheiros que estão em greve, que estão aqui neste momento, e aos demais visitantes desta casa. A minha é só uma pergunta, seu Pedro. Quando o senhor fala que o vice-prefeito é do PSDB, né? Aí o senhor nos passou agora a informação que vocês não estão mais administrando. Então eu quero saber se o Wilson está se retirando da administração. Seria isso que eu gostaria de perguntar, porque eu sei que foi eleito junto, né? O atual prefeito juntamente com o Wilson, né? E o Wilson é do PSDB. Aí eu quero saber, para vocês não estarem participando da administração, se ele vai se retirar do mandato, né? Então essa é uma pergunta. E outra questão também, quando o senhor falou do nosso estado, que está em greve, né, os educadores, o senhor citou também a questão salarial, né?
Aí nós queremos deixar claro que eu sei que o senhor é do governo do PSDB, né, pertence é presidente do PSDB. Nós da educação estamos descontentes com o PSDB, né, o senhor sabe disso, não é uma invenção nossa, mas estamos descontentes porque ele está montando na nossa sociedade, em especial no Paraná, um desmonte pedagógico, né, e a classe toda está parada em um descontentamento disso. E não é só por questão salarial, mas pelo desmonte que ele está aplicando ao nosso Estado. Né? Então, só para esclarecer, né, que não é só uma questão salarial, mas é uma questão mesmo de repúdio, né, ao desmonte pedagógico que nós estamos sofrendo no Estado do Paraná. Aí seria essa pergunta, senhor Pedro. Obrigado pela presença. Primeiro, muito obrigado, vereadora, pela pergunta. O Wilson Rocha Viva foi eleito vice-prefeito do prefeito municipal, a sigla PSDB. Agora, dele desligar da administração ou não, isso, para mim, não posso obrigar a ele. Mas o PSDB, o meu dizer, que não faz parte da administrativa, ele é o vice-prefeito. Se no caso o prefeito viesse afastar ou pedir uma licença, ele assume a prefeitura. Mas não temos participação da administrativa. As decisões são do prefeito. Eu digo, se o prefeito reunisse os membros do PSDB e colocasse um secretário, vamos citar agora o senhor Orlando Dalastra, com todo o respeito, assumiu a Secretaria de Viação e Obra. Uma responsabilidade não do partido, e sim do seu Orlando Dalastra. Quer dizer que daqui uns dias poderá pedir para sair do partido, que é um pedido do prefeito. Se o seu Orlando for bem administrativamente, se der condições, aí passa a ser um companheiro do prefeito e não do PSDB. A minha indignação é pela não respeito pelo partido. Não respeito pelo partido. Então, por isso eu digo, nós não fizemos parte dos atos administrativos do prefeito. Se referindo ao governo do Estado do Paraná, então, cada política, cada partido defende a sua sigla. Assim como o Paraná, assim como lá o presidente da República, com todo o respeito, tem algumas investigações, e isso é bom aceitar para a nossa sociedade. Vocês, como educador do Estado do Paraná, vendo alguma falha administrativa, devem cobrar. Sim, não só o salário. O salário, eu não vou entrar nesse contexto de salário, porque eu acho que a parte de educação seria no Brasil os profissionais que mais mereciam uma graduação valorosa de remuneração. Agora, esses outros atos do governo do Estado, claro, tem que cobrar e fazer, por isso eu digo, é isso que eu citei aqui. O papel do vereador, o papel do governo do Estado, ser fiscalizado pelo deputado estadual, fazer que se cumpra o regimento interno do Estado e se cumpra a Constituição Federal. Então, parabéns a todos. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Isaac Abreu. Quero cumprimentar, dar uma boa tarde ao presidente dessa Casa de Leis, a todos os vereadores, as vereadoras, também o ex-prefeito de Cantagalo, o senhor Pedro Edmundo Borretti, e a toda a população, o povo que está participando dessa sessão nossa do dia de hoje. Quer dizer que com muitas das coisas que o senhor Pedro comentou ali, tem algumas coisas que a gente concorda, senhor Pedro, com uma questão dessa rádio comunitária de Cantagalo. E como eu já falei em outra sessão, nós como vereador e vereadores dessa Casa de Leis não podemos permitir que uma rádio comunitária em Cantagalo esteja só espaço, como citou ali o senhor Pedro Borretti, sua turma do prefeito. Eu mesmo fiz uma denúncia no Ministério Público, que até o exato momento não fomos ouvidos, a qual fiz essa denúncia denunciando que uma rádio comunitária, eu não tinha espaço como vereador, e até mesmo essa Casa de Leis. Porque segundo, como sempre nos passa o presidente dessa Casa de Leis, sempre está sendo protocolado o áudio das sessões, está sendo enviado, e essa rádio não vinha passando. Só que aí vai mandar da consciência de cada vereador, como citei na sessão passada, convidei os vereadores nós ia até o Ministério Público para ver todas essas questões.
por que o cidadão cantagalense, que muitas vezes não estão participando da sessão, que não estão ouvindo as sessões. Isso se chama democracia, senhores vereadores. E, novamente, peço a todos vocês, nós se sensibilizar, e se for o caso, achar uma forma que essa rádio passe essas sessões. Como já vi muita gente falar, a rádio não é obrigada, mas os cidadãos, já que é uma rádio comunitária, mas tem que ser ouvido. Não é da presidente da rádio, não é do diretor da rádio, muito menos do prefeito de Cantagalo. Pelo que eu vejo, é só o executivo que tem espaço na rádio. Todos os cidadãos cantagalenses conhecem a minha pessoa. Eu sou um político certo e honesto, e concordo com o que é correto. Não vim aqui para citar nessa questão, falar mal da administração, mas sim, como todo cidadão sabe e conhece a minha pessoa, o que é certo, o que é de gabar, de elogiar, a gente está junto com a atual administração. Mas o que for para compartilhar, que não for para o bem do município de Cantagalo, jamais eu estar junto com a atual administração. E eu vendo o seu Pedro Clarismundo Borrelli citando as questões do PSDB ali, eu lembro na época da eleição, seu Pedro, quando o senhor subiu no mesmo palco do prefeito Everson Konjunski, o qual na época falavam, o senhor e o prefeito falavam que até tinha até documento em cartório dizendo que o PSDB não ia ter vínculo nenhum com a atual administração. A gente tem hora que eu fico meio constrangido de ver essa parte, seu Pedro. Não criticando ali, mas só vendo em cima do pronunciamento do senhor e lembrando as épocas das eleições, que considero o senhor um grande amigo, um grande parceiro, só que vendo por esse lado, seu Pedro, eu lembro que nós subimos juntos e muitos da população até questionaram, ouvindo o pronunciamento do senhor. Então o senhor, nessa parte, já sabia que a atual administração não ia dar atenção nenhuma nessa parte. E quanto à questão do voto do vereador do PSDB, até eu fiquei bastante chateado aqui, que vejo que essa Casa de Lei está aqui para investigar, está aqui para fiscalizar. Das poucas vezes que é solicitada para trabalhar, que aqui o compromisso de cada vereador que está junto aqui, tem que fiscalizar, tem que analisar. Das poucas vezes que é solicitado, que chega uma denúncia e não vão investigar. Muitos da população falaram, por que Cantagalo tem vereador? Por que Cantagalo tem vereador? Fiquei muito chateado mesmo, em cima dessa questão, fiquei chateado também com o voto do vereador do PSDB em cima dessa questão. Primeiro, vereador, obrigado da pergunta. Quando fala do ofício que era ali do impalante do PSDB, que não ia participar da administração, não seria o PSDB, e sim a minha pessoa de Pedro Borrelli. Revendo esse documento, nós temos lá em casa arquivado, como tem também o prefeito deve ter com vídeo, que o Pedro Borrelli não ia participar da administração, e não o PSDB, porque o PSDB era um aliado político. Então, talvez que haja aí uma posição diferente, mas a verdade é essa. Agora, a diferença de um para o outro, a Excelência mesmo protocolou um pedido de direito de resposta na rádio e não foi ouvido. E quando tem um vereador aliado ao prefeito que tem programa de rádio, programa todo dia e no domingo. Então a gente se sente assim, desigualdade de pessoas. Eu acho que não é democracia. Passar a palavra, presidente. Palavra vereador Valmir Silveira. Primeiramente, eu cumprimento ao presidente, aos vereadores, às vereadoras, aos visitantes dessa casa e ao ex-prefeito, seu Pedro Borrelli, o qual aproveito a oportunidade, agradeço a oportunidade que me deu de trabalhar por 6 anos e meio de chefe de transporte. Quero perguntar ao seu Pedro como que era o atendimento nos 8 anos que ele foi vereador, foi prefeito, como que era atendido os vereadores, se tinha tempo em receber os vereadores no seu gabinete, se atendia por telefone, se marcava reuniões e participava junto com os vereadores, e também quanto às indicações, qual era a maneira que era respondido e por quem era respondido as indicações e se era respondido aos vereadores. Só quero, antes do senhor Pedro responder, senhor Pedro, já os vereadores todos já comentaram, não quero impedir ninguém de se dar o seu manifesto, de apoiar a sua ideia,
Só que tomem cuidado, o senhor Pedro solicitou a palavra para a posição do PSDB e já foi fugindo vários momentos no foco da solicitação dele. Então, o senhor peço que tome cuidado, seja o mais breve possível para nós respeitar o regimento dessa casa. Respondendo à pergunta do vereador Valdemir Silveira, o qual fez parte da administração, e várias vezes os vereadores tinham que fazer fiscalização dos ônibus que faziam o transporte, tanto para Guarapuava, como os ônibus que faziam o transporte municipal. Isso era importante. Os vereadores, tanto o vereador de oposição como situação, a gente sempre atendia. E é um dever do prefeito municipal, sim, atender o vereador. Não deve só atender o vereador na hora que precisa de um voto na Câmara de Vereador. Com a palavra, senhor presidente. A palavra é do José Quebrão. Como já citou o presidente dessa casa, não quer que nós fuja muito do teor do que está sendo falado, que é a questão do PSDB. Mas não podia deixar, presidente, hoje que está aqui o nosso ex-prefeito, uma das coisas que é muito questionada, senhor Pedro Clarismundo Borrelli. A população de Cantagalo diz que na época que o senhor foi prefeito de Cantagalo deixou muito endividado o município. E falam muito isso por a questão do prefeito municipal, que sempre cita essa situação das dívidas do município. E gostaria de ouvir da boca do senhor hoje, senhor Pedro Borrelli, que até hoje o prefeito de Cantagalo, não estou aqui defendendo o Pedro Borrelli, quero deixar bem claro nessa situação, o Partido Solidariedade hoje em Cantagalo é independente, não é filho de nenhum prefeito, de nenhum ex-prefeito, de nenhum grupo, é um partido independente que tem a sua ideia, tem a sua ideologia e vai analisar o que é certo, o que é correto, o que é por bem do povo de Cantagalo. Mas vendo essas questões, senhor Pedro Borrelli, o prefeito de Cantagalo sempre cita bastante essa questão das dívidas. E até hoje nós fizemos indicações nessa Casa de Leis pedindo as dívidas do mandato passado, do mandato que o senhor foi prefeito. E até hoje o atual prefeito não informou essa Casa de Leis. Não sabemos o motivo que ele não quis informar. Você passou meses e meses e ele nem aí para informar. Tem muitos até falavam, não, mas o prefeito está junto com o seu Pedro Borrelli. Então é isso que a gente queria ouvir do senhor, se deixou dívida e o quanto foi essa dívida, até mesmo nós saber informar a população, porque até hoje o prefeito de Cantagalo nunca nos informou. Como eu já me manifestei antes, gostaria que o senhor Pedro não respondesse. O assunto não é esse, mas algum assunto relacionado ao PSDB de Cantagalo. Não responde, senhor presidente? Não. Com a palavra, senhor. Com a palavra, Pedro Paulo Xavier, o vereador Pedro Paulo Xavier. Quero cumprimentar o nosso presidente dessa Casa de Leis e os demais vereadores e as vereadoras, cumprimentar os professores hoje aqui na manifestação de greve e os demais visitantes dessa Casa de Leis. Quero agradecer a presença do senhor Pedro Clarismundo Borrelli aqui, nosso ex-prefeito, parabenizar ele pelo apoio ao pedido de investigação do nosso prefeito, que foi negado, Também lhe dar os parabéns pela retirada que está fazendo de apoio à administração. Haja visto que parece que não é só eu que estou descontente, nem só o meu partido do PDT. E eu, como líder da oposição, a gente vê o quão está caminhando mal a nossa administração. A prova está aí que o líder do PSDB, o partido que deu apoio à eleição do atual prefeito, que certamente se não fosse o apoio dele, ele jamais teria ganho essa eleição. Por isso eu dou os parabéns aí, ex-prefeito Pedro Borrelli. Muito obrigado. Palavra, senhor presidente. Palavra do vereador Osmar Estrega. Gostaria de cumprimentar o presidente, os vereadores, as vereadoras, os visitantes, a imprensa que hoje você faz presente na nossa sessão. Quero agradecer ao ex-prefeito Pedro Borrelli. Vou ser breve na minha colocação. Pelo que entendi, seu Pedro, o PSDB tinha compromisso com o atual gestor de participar da administração. E pelo que o senhor colocou, esse compromisso não foi atendido? Não, veja bem, vereador. O PSDB tem um vice junto. A minha colocação é que quando, num pleito eleitoral, se faz uma parceria para uma eleição, depois do pleito eleitoral, se o gestor quiser que algum do partido vá trabalhar,
primeiro devem consultar a cúpula do partido. Primeiro, se o partido aceita aquela pessoa trabalhar, aí o partido vai dizer que aceita sim, desde que dê condições àquela pessoa trabalhar, para fazer um bom trabalho. E essa pessoa, para sair, também deve consultar se fez um bom trabalho, tem que saber o motivo. Indiferente, para mim, se o PSDB for convidado para participar da administração, ou não for convidado. A maneira que é colocado, aquele que ele chama para trabalhar na administração, ele pede para sair do partido. O secretário da Agricultura tirou, mas ninguém sabe o motivo por que tirou. Eu acho que é um desrespeito com o partido e um desrespeito com a sociedade. É um desrespeito por quê? Nós temos 9 meses, seu secretário de Agricultura. Nós temos 4 meses sem a secretária de Educação. Nós temos 4, 5 meses sem o secretário de Meio Ambiente. Será que nós podemos confiar nessa política? Nós continuarmos achando que está certo? Essa que é a minha colocação. Só colocando, né? Os secretários que o senhor citou eram do PSDB, da Educação e da Agricultura. Eles continuam ainda, então, sendo do PSDB? Sim, veja, o José Deoclair está em Mato Grosso, foi tirado da administração porque ele falava bem do ex-prefeito Boré. A secretária Dona Serlei, ela pediu a desfiliação do partido. Assim como o Malaquias, que foi trabalhar na administração, pediu a desfiliação, pedido do prefeito municipal e o Gaúcho Trovador. Assim como outros que... Então, a maneira, do meu entendimento, é uma coisa ruim isso aí. Então, quer dizer que está se formando um foco de tentar inviabilizar o PSDB, e não preocupado com a administração, e sim preocupado com as pessoas membros do partido. Eu acho que o gestor tem que se preocupar com a administração, porque se ele for se preocupar com os filiados de todo o partido, aqui nós temos 16 partidos. Ele vai passar os 4 anos só se preocupando com os filiados do partido e vai deixar de atender a sociedade. Essa é a minha colocação. Solicito, senhor Pedro, que o senhor faça a conclusão. Primeiro, presidente, agradeço pela sua compreensão, o qual eu fui também presidente por 4 anos das Casas de Leis. O nosso regimento interno rege que todos aqueles que quiserem usar a palavra deverão de protocolar. Aí a autoridade está na mão do presidente, se deixa vir ou não. Então, pela primeira vez que pedi, fico grato por ceder que eu viesse aqui. E isso é importante. Assim como eu vim, os outros presidentes de outros partidos também cobrar, porque só nós desenvolvemos quando cobra. O nosso Brasil desenvolveu muito nesses anos porque foi cobrado. Agora mesmo a professora citou do governo PSDB, está falhando alguma parte e tem que cobrar sim. Só caminha bem quando as pessoas cobram. Por que no nosso Brasil a classe que está sendo, que mais se consegue luta é a educação? Por quê? A educação, os nossos professores, eles são unidos e sabem do seu direito. Eles estudam a Constituição, estudam o município, o nosso regimento interno. Há poucos dias teve o aumento que é lá do governo federal. Então é preciso as pessoas se inteirar e fazer a cobrança, porque nós temos que conhecer o nosso dever e a nossa obrigação. Então, a nível de Brasil desenvolveu muito, tem que desenvolver mais. A nível de Estado também tem que desenvolver mais, assim como o nosso município. Parabéns, presidente, parabéns, vereadores. Primeiro, pelo cargo que vocês exercem. Primeiro, para as pessoas acreditarem em vocês. E segundo, vocês têm uma grande tarefa. Uma grande tarefa, porque muitas vezes o vereador diz assim, o gestor é o prefeito e eu sou o vereador. Mas se o vereador, ele não se importar e deixar que todos os atos
que o prefeito queira fazer livre e espontânea vontade, quem vai sofrer a sociedade, e no futuro vocês também se arrependem daquele momento que deveria fiscalizar melhor para sobrar mais recursos para a sociedade. Senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereadores. Obrigado a todos aqueles que aqui estão. Vai estar no meu Facebook, aquele que quiser, já digo, participar, vai estar todo esse pronunciamento no meu Facebook. Muito obrigado. Obrigado, senhor Pedro. E como ele citou ali, todos e qualquer cidadão cantagalense tem direito, desde que respeite o nosso regimento interno, tem um espaço aberto nessa casa para expor as suas ideias